Você esperando ou não, o tempo vai passar, porque ele passa para todo mundo. Quando a gente determina que quer alguma coisa pra gente, algo que de repente vai nos ajudar, como poder construir uma renda extra, poder fazer um trabalho diferente, poder ser um pouco mais livre, né? Porque assim, todos nós buscamos muito isso, buscamos a liberdade, enfim. E muitas vezes a gente acaba se pegando na situação de para mim não vai dar, aí vem os obstáculos. Você viu que eu vim correndo do trabalho. Tempo. Já parou para pensar numa coisa, Nara? Eu sempre penso no seguinte. Quando eu estou diante de alguma coisa que eu gostaria de fazer e fico assim na dúvida, será que vai dar? Será que eu vou ter tempo? Enfim. Bom, o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, certo? Você esperando ou não, o tempo vai passar, porque ele passa para todo mundo. Agora, se o tempo vai passar de qualquer jeito, eu tenho que parar e pensar, bom, se eu der um jeito e resolver a questão do tempo, vou fazendo e deixo as coisas acontecerem, pode ser que esse tempo passe e eu consiga chegar aonde eu quero. Ao mesmo tempo, se eu ficar parada e deixar o tempo passar, nada vai acontecer na minha vida, não vai ter nada de diferente. Para vocês terem uma ideia, gente, a questão do tempo. Hoje eu estava de plantão, eu saí do hospital, tipo assim, já no laço para vir para cá, mas eu precisava passar no outro hospital, porque eu tô em época de coleta de dados do doutorado, e eu precisava passar lá para entregar mais, para pegar algumas pesquisas que já estavam rolando, que eu preciso planilhar no final de semana. Aí eu pensei, caramba, não vai dar para ir, vou chegar atrasada na live, o que eu faço? Eu falei assim, quer saber, se não der tempo de chegar em casa, eu paro em algum lugar e faço a live e vamos que vamos. E, no entanto, deu. Claro, cheguei aqui um pouquinho atrasada, mas deu. Entende? Então, é exatamente isso que eu sempre pensei. Assim, eu nunca... O tempo... Todas as vezes que o tempo tentou me parar, eu falei assim, não dá pra me parar, porque senão eu não vou conseguir as coisas que eu quero. Se eu tivesse, por exemplo, lá no passado, se eu tivesse me determinado, quem estava aqui na live de ontem deve ter visto que eu falei que na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava em 2 empregos e fazia faculdade à noite. Se eu tivesse parado para pensar no tempo, eu não teria me formado até hoje. Entende isso? Então, assim, vai passar de qualquer jeito. Então, assim, e por que não passar construindo alguma coisa que vai ser boa para você? E por que não passar fazendo algo que a médio e longo prazo vai te proporcionar um diferencial na sua vida? Por exemplo, a gente sempre reclama que não está satisfeita com o trabalho, reclama de excesso de trabalho, de não ter tempo para a família, de não ter dinheiro. A gente reclama disso tudo. Que óbvio que todo mundo quer ter uma vida tranquila, sem precisar se preocupar com essas coisas. Mas, se você não parar e olhar para si e pensar exatamente o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero. Tá, existe um caminho, existe uma trilha, existem ferramentas que vão me ajudar, existem livros que eu preciso ler para que isso aconteça. Então é começar a ajustar isso e vai fazendo junto, gente. Muitas pessoas, às vezes, evitam não fazer nada junto com a questão assim, não vou conseguir fazer bem feito, não vou conseguir dar o foco total, não vou conseguir fazer perfeito. Gente, deixa eu falar um segredo pra vocês, é uma chave, tá? Perfeito nunca vai ficar, certo? Simplesmente faça e vai ajustando pelo caminho, vai ajustando as coisas. Começa, simplesmente o primeiro passo é entrar em movimento. Entrando em movimento, as coisas naturalmente começam a acontecer e automaticamente tudo vai se ajustando.
por exemplo, hoje eu passei por uma experiência muito disso, que eu fiquei assim, nessa coisa de não dar mais tempo, eu tinha que passar lá no outro hospital para pegar as coisas da pesquisa e na dúvida se ia dar ou não tempo, eu meio que falei assim para Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? Eu tenho que dar conta das duas coisas, eu não sei como. E eu senti uma tranquilidade, sabe, uma paz no meu coração falando assim, passa lá no hospital. E depois vai e faz a live. E eu fiquei assim, mas não vai dar tempo. E a voz continuava dizendo, faz isso. E depois resolve. E foi assim, gente, ter passado no hospital foi fundamental, porque é engraçado. Às vezes a gente não imagina o quanto, às vezes, só a nossa presença vai ajudar alguém. Eu acabei, quando eu passei lá, encontrei com uma enfermeira, né, e fiquei conversando com ela, e ela, assim, ela tá passando por uma situação delicada, que a mãe tá com câncer, enfim. E ela me ajuda muito na minha pesquisa, muito mesmo. Tipo assim, quando eu não estou presente, ela passa a pesquisa para as mães poderem responder, enfim, ela me ajuda mesmo. E aí eu fiquei conversando com ela. Até que eu peguei as pesquisas que eu tinha que pegar, e assim, o certo era eu pegar a pesquisa e ir embora. Só que quando ela começou a falar da vida pessoal dela, do problema dela, eu meio que dei uma paradinha e sentei e parei minutos para ouvi-la. Aí ela falou alguma coisa, eu conversei um pouco, até que eu abri a pesquisa que uma mãe tinha respondido. Quando eu abri, gente, eu falei assim, gente, Deus é uma coisa incrível. Porque a mãe da criança, e a criança já tinha tido alta, ela já não estava mais ali, ela escreveu uma parte, porque assim, a pesquisa era toda de marcar X e no final tinha tipo uma sugestão para fazer. Só que ela escreveu 2 folhas e escreveu tipo assim, tudo o que ela estava sentindo. E uma folha, ela escreveu exatamente de como ela estava se sentindo ali, de estar com a neném, de estar conseguindo amamentar dentro de uma UTI neonatal, tá, gente? Imagina, uma mãe de um bebê prematuro dentro de uma UTI neonatal, enfim. E ela relatou e escreveu coisas muito bonitas. E quando eu comecei a ler, aí eu falei assim, nossa, que lindo, eu vou digitar isso e vou colocar na tese, porque ninguém vai fazer isso da pesquisa, vai todo mundo só responder e pronto. E foi uma coisa muito bonita. Até que eu virei para essa menina, para essa enfermeira que estava passando por esse problema e falei assim, olha que bonito que essa mãe escreveu. E eu não tinha lido a outra página, eu li a primeira só. E ela começou a ver. Aí eu até falei assim para ela, fotografa, porque no final ela agradece os enfermeiros, os médicos da UTI que estava cuidando da neném. Aí eu falei assim, fotografa e entrega depois para a chefia, porque é legal a gente ver esse reconhecimento. Aí ela foi fotografar, porque eu falei assim, o papel da pesquisa eu tenho que levar, porque faz parte da pesquisa, enfim. No que ela parou para fotografar, ela fotografou a primeira folha. Quando ela foi fotografar a segunda folha, gente, os olhos dela encheu de lágrima, porque na outra folha estava escrito, parecia que era Deus falando com ela, literalmente. E literalmente falando o que ela precisava ouvir ali naquela hora. E ela falou assim para mim, Suzana, você chegar aqui agora, sentar para conversar comigo, abrir, me entregar isso aqui. Aí eu olhei, quando eu li, eu falei assim, olha, nem eu sabia que estava escrito isso tudo aí, que essa parte eu não tinha lido. Aí ela lembrou exatamente do dia que ela entregou essa ficha para a mãe da neném escrever, e que ela estava muito chorosa no dia, porque a mãe já estava doente. E a mãe da neném ficou num cantinho com toda a dificuldade de amamentar, mas não estava nem pedindo ajuda para ela, porque sabia que ela não estava bem. Aí ela escreveu, só que ali ela praticamente psicografou o que Deus queria falar para a enfermeira. Gente, foi assim, eu saí de lá animada, porque eu falei assim, nossa, eu vou chegar atrasada na live, no compromisso que eu tenho, mas assim, eu ganhei meu dia ali, só de ter passado por ali e ter, de alguma forma, ter sido um instrumento de entregar isso para ela, entende? Porque se eu pego a pasta e venho embora, ela nunca ia ler aquilo, nunca ia saber.
Entende como que as coisas são? E é tudo na vida, gente, é entregar para Deus, ainda que seja o tempo. Mesmo porque tempo é um dos objetos mais raros que a gente tem. Tempo é uma preciosidade. Cada um vem para esse planeta com determinado tempo para poder estar aqui. E o que a gente tem que fazer? Tentar fazer com que esse tempo seja o melhor para a gente. E a gente às vezes perde muito tempo com coisas que não vão nos beneficiar em nada, que não vai mudar a nossa vida em nada. Aí depois chega lá na frente, no futuro, e olhar para trás e se lamentar. Poxa, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. E trazendo assim corroborando mesmo, né, com tudo que eu tô falando, por incrível que pareça, eu sempre falo para vocês que eu sempre fico buscando coisas para conversar com vocês. Além dessa questão dessa menina, dessa experiência, eu vim assistindo uns vídeos no YouTube, enfim. E tinha um palestrante, não deu tempo nem de eu ver o nome dele, depois eu quero voltar para ver, que eu achei muito interessante. Ele estava contando que ele nasceu em berço de ouro, ele estava contando, nasceu em família rica, rica mesmo. E quando ele tinha uns 6 anos, a mãe dele foi fazer uma doação numa comunidade carente e levou ele junto para ajudar a fazer a doação. E quando ele foi lá, e ele ficou assim muito assustado, uma criança de 6 anos que sempre viveu em berço de ouro, ele ficou muito assustado com o que ele estava vendo ali. As crianças não tinham as coisas que ele tinha, enfim, totalmente diferente. E aquilo mexeu muito com ele. E desde então ele foi crescendo sempre querendo entender os menos favorecidos, as pessoas que não tinham estudo, que não tinham oportunidades. E quando ele entrou na adolescência, ele sempre falava isso. E os amigos dele, que todo mundo tinha dinheiro, riam dele. Tipo assim, não queria nem conversar com ele, porque não tinha sentido para eles, né, o que ele dizia. E ele não, ele dizia que ele queria pegar, que ele queria entender o que passava na mente, na cabeça dessas pessoas que não tinham as mesmas oportunidades. Até que ele foi crescendo e fez prova, resolveu a família dele, falou que ele tinha que fazer concurso público. Ele fez uma prova para o Banco do Brasil, passou, não aguentou ficar lá 3 meses, porque ele viu que ali eles não lidavam com coisa para ajudar os menos favorecidos. Aí ele pediu demissão, aí até que o pai falou assim, não, vai pro exército, o pai era militar, tal, não sei o que, ele fez prova, passou para cadete e tal, não sei o que, chegou lá dentro, ele viu também que não tinha nada a ver, porque não ajudava os menos favorecidos. Até que ele saiu, a família se revoltou com ele, e ele resolveu fazer a família dele disse que ia pagar um cursinho pré-vestibular para ele, só que como ele já tinha pedido demissão de 2 empregos que a família queria muito, a família pagou o curso pré-vestibular mais barato que tinha. E nesse curso pré-vestibular, ele se encontrou com pessoas menos favorecidas, que estavam ali no mesmo curso pré-vestibular. E para ele foi muito bom. Por quê? Porque ele queria um pouco entender o que passava na mente, na cabeça dessas pessoas. Só que aí, em um dado momento, estudando, trocando informações, ele começou a perceber que que era muito ingrato o que a sociedade dava de estudo para essas pessoas. Porque ele percebia que ele estava num nível de conhecimento muito mais elevado do que os colegas dele, que não tinham tido a mesma oportunidade de estudar. Até que ele, brincando com um amigo, falou assim, não é possível, o que vocês faziam da vida? Vocês não estudavam, enfim. Aí o amigo, tipo assim, para todo mundo ali era normal, né, o nível que tinha do que tinha estudado. Aí levou uma prova para ele ver do 3º ano da escola pública. Quando ele viu a prova, ele deu uma revolta tão grande nele que ele começou a perceber que sim, que o sistema fazia isso, de fato, para atrapalhar a maioria da população e não
abrir a possibilidade de uma educação realmente eficaz, de um estudo realmente diferenciado, que as valorizasse a ponto de poder chegar lá na frente, no vestibular, na época dele, né, mas agora é Enem, de lutar por uma vaga melhor. E que isso revoltou muito ele. Então hoje, o que ele faz? Hoje ele faz um trabalho para poder ajudar, e hoje ele é youtuber, ele está na internet também e faz exatamente esse trabalho de poder ajudar pessoas a começar a pensar fora da caixinha. Por quê? Porque para mudar um pouco esse sistema, e é muito do que eu faço aqui com vocês. Eu também passei por tudo que vocês estão passando, mas a partir do momento que alguém me mostrou que existia uma forma de começar a pensar fora da caixinha, eu abracei com tudo, com tempo ou sem tempo, com dinheiro ou sem dinheiro. Tudo, geralmente, gente, quando a gente pensa em fazer alguma coisa na nossa vida, a gente sempre pensa assim: ah, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, ah, não vou fazer porque eu não tenho tempo, ah, não vou fazer porque eu já tô velha e o meu tempo já passou. Gente, a única coisa, pega que é uma chave, tá? A única coisa que você não recupera na sua vida é o tempo. Isso você não recupera. Dinheiro, você é capaz de fazer. Eu sempre falo que não é ganhar dinheiro, tá? É fazer dinheiro. O tempo, a idade, não tem problema. Quantas pessoas começam a vida com 50, 60 anos e chega a estados assim altíssimos de grandes resultados? E o tempo vai passar, entende? Então passa o tempo fazendo alguma coisa de útil para você. O que eu falo aqui, gente, não é para vocês fazerem coisas de útil para outra pessoa. É para que vocês façam para você. Porque no momento que você entender que basta você fazer o que você precisa que seja feito, as coisas começam a se ajustar, as coisas começam a acontecer. Ainda trazendo isso, teve uma vez que eu estava conversando com um senhor, ele já estava com 85 anos, e a gente ficou conversando, ele tinha uma condição de vida muito legal, e era até avô de uma criança que eu estava furando a orelha. E ele começou a contar a vida dele para mim, e eu fiquei assim muito intrigada com uma coisa que ele disse. Ele falou assim: eu passei a minha vida toda construindo os meus negócios, construindo a minha vida, construí empresas. Eu paguei os melhores profissionais para poder cuidar dos meus filhos enquanto eu estava construindo a minha empresa. Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho tudo, mas eu olho para trás e sinto um vazio, porque simplesmente eu não fiz exatamente o que eu gostaria de ter feito. Eu passei a vida inteira construindo uma empresa, mas não vivi o meu propósito de vida. E hoje, aos 88 anos, eu me considero um perdedor, apesar de que para muitas pessoas eu sou um vitorioso, mas eu fui um perdedor. Porque lá atrás, quando eu tive oportunidades de fazer o que eu gostaria de ter feito, eu não fiz por N coisas. Eu botei obstáculos, botei empecilhos, senti medo e não tomei uma atitude, uma decisão. E eu fiquei pensando isso, eu falei assim, poxa, um senhor de 88 anos, imagina, depois de conquistar dinheiro, tudo que ele queria, e de repente olhar para trás e ver que ficou faltando alguma coisa. Aí ele falou assim, hoje, depois de eu ter pago os melhores profissionais para ficar com os meus filhos enquanto eu trabalhava, porque eu só trabalhei, eu passei a vida inteira trabalhando, construindo essa empresa. Hoje os meus filhos têm a vida deles e eles pagam os melhores profissionais para cuidarem de mim agora que eu tô doente. Olha, gente, sabe, me deu uma tristeza tão grande ouvir aquilo daquele senhor, que assim, é parar e pensar.
é exatamente isso. A gente passa a vida inteira trabalhando e de repente não faz coisas que iriam dar um pouco mais de liberdade pra gente. Uma liberdade, eu não digo assim parar de trabalhar, mas você ter os seus momentos que você se sinta mais plena, que você se sinta dona do seu dia, de ter aquele dia assim, de falar assim, hoje eu vou fazer nada, hoje eu vou ficar comigo mesma, hoje eu vou, sei lá, bater perna no shopping, vou andar, hoje eu vou tomar um sorvete sozinha, hoje eu vou caminhar na praia, entende? E acaba que a gente vai entrando nesse círculo vicioso do trabalho e não consegue. E por falar nisso, nesse círculo vicioso do trabalho, tem um detalhe muito importante, é outra chave que eu vou deixar aqui para vocês. Se vocês não lutam pelos sonhos de vocês, vocês vão acabar sendo mal pagas para construir os sonhos de outras pessoas. Por que isso? Porque com certeza o dono da empresa que vocês trabalham, do hospital que vocês trabalham, ele está realizando os sonhos dele. E você está sendo muito mal paga para realizar os sonhos dele. Simplesmente porque você ainda não se deu a oportunidade de parar, olhar para dentro de você e ver que você tem os seus sonhos, que você pode começar a realizá-los. É claro que isso não quer dizer que você vá sair do seu emprego e simplesmente ir em busca do seu sonho sem ter ferramentas, sem ter formas certas de fazer isso. Mas é começar a parar e pensar assim, eu tenho os meus sonhos, eu vou realizar os meus sonhos. Eu não vou passar a minha vida inteira realizando os sonhos do meu patrão. Percebe o que é isso? Ou seja, a sua vida inteira é o seu tempo. É tempo que você poderia estar com a sua família, é tempo que você poderia estar com seus filhos, é tempo que talvez quem é novinha aqui poderia estar passeando com o namorado. E o que acontece? Passa o tempo todo dentro de um hospital, sai de um hospital e vai para o outro. O que eu falo aqui para vocês não é para vocês largarem. Conforme eu falei, hoje eu estava de plantão, mas estou aqui. Mas e amanhã? Amanhã eu vou estar vivendo o meu sonho, vou estar fazendo as minhas coisas. Ou seja, vou estar atendendo as minhas crianças. No horário que eu marquei, vou poder acordar cedo, vou poder fazer a minha meditação, que eu sempre falo para vocês que eu faço, vou poder ir na academia. Depois que eu voltar da academia, eu vou atender as crianças. Entende isso? Isso é liberdade, gente. Mas conseguir essas liberdades assim, ter dias que você esteja livre, é questão de escolha, é questão de decisão, é questão de se olhar no espelho e falar assim, eu mereço algo mais. Eu não preciso ficar a vida inteira repetindo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Porque é óbvio, se você está fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você ainda está se colocando em empecilho na sua vida, que coisas que poderiam te levar para um outro ponto, não tem como chegar depois, como essa história que eu contei aí desse senhor de 88 anos, e olhar para trás e falar, eu nem tentei. Entende? Sinceramente, e assim, eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é o seguinte, eu prefiro chegar nos últimos dias da minha vida e falar, eu tentei tudo. Posso até não ter conseguido tudo o que eu queria, mas eu quero morrer com a certeza de que eu tentei tudo. E não que eu não aceito olhar para trás e falar assim, eu não fiz isso porque eu tive medo, eu não fiz isso porque falaram para mim que não daria certo. Isso é inaceitável, gente, inaceitável. Se a gente parar para analisar, olhar para as histórias das pessoas que realizaram grandes feitos no passado, eles tiveram muito mais obstáculos do que a gente. E fizeram. E deixaram legado para a sociedade, tiveram resultados.
Ou seja, por que eles tiveram muito mais obstáculos do que a gente? Nós temos obstáculos? Temos. Mas olha a facilidade que a gente tem hoje de ir de um lugar para o outro, de se comunicar com todo mundo. A facilidade de pegar um celular e falar com quem você quiser. A facilidade de pegar uma informação. É tudo muito rápido, é tudo muito ágil. As pessoas do passado não tiveram isso. E ainda assim, não foram muitos. Mas na história tem sempre isso. Às vezes 3% da população só consegue, de fato, fazer grande feito. Mas o que tem de diferente dessas pessoas pra gente? Nada. Nada. Todos nós temos um cérebro que pode ser trabalhado. Basta que a gente dê as ferramentas certas para ele. E o alimento certo. Ontem, quem estava na live de ontem viu que eu falei sobre dar o combustível certo para o cérebro, sobre ensinar o cérebro a entrar em ação o tempo inteiro, porque se você deixar ele te dominar, ele vai querer descansar. Nós não viemos esse mundo a passeio, gente. Nós viemos para vencer. E por que ficar parado esperando? Por que ficar esperando? Será que alguém vai vir ao meu socorro? Ninguém vai vir ao seu socorro. Você é responsável pela sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Só você, mas ninguém. Você é o único responsável. Não adianta ficar botando a culpa no governo, não adianta colocar a culpa, de repente, no fato de você ter nascido numa família pobre, de ter estudado num colégio que não tinha muitos recursos. E por falar em colégio que não tinha muitos recursos, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época que eu era criança, eu estudei em colégio particular, era um colégio de freira, que a maioria das pessoas no colégio onde eu estudava tinha uma condição financeira boa, a maioria. Eu estudava lá porque eu tinha bolsa, eu e as minhas irmãs, nós tínhamos bolsa para poder estudar lá. Só que quando a gente chegou na 8ª série, acabou, né? Então a gente tinha que ir para o ensino médio, para o antigo 2º grau na época, né? E o que aconteceu comigo? Eu não tive opção. Ou eu ia, porque eu queria fazer coisa ligada à área de saúde mesmo. Mas a minha família não tinha mais condições de pagar o ensino médio para mim. Não tinha dinheiro, foi um período bem ruim mesmo. E eu não tive opção. O único local que eu poderia ir era para uma escola pública que tinha um ensino, um 2º grau técnico em enfermagem. Mas era um colégio público. Ou seja, tinha uma vaga ali para mim. Ou eu aceitava aquela vaga, ou eu ficava sem estudar. Eu sempre gostei de estudar. Então, por mais que chegar naquele colégio tivesse mexido muito comigo, porque eu vinha de uma outra estrutura de colégio, e de repente chegar, ver vidro quebrado, parede pichada, enfim, N coisas, que quem estudou em colégio público sabe como que é. Mas eu não tinha opção. Então, para não ficar sem estudar, eu aceitei ir para lá. E, sinceramente, eu acabei terminando o ensino médio lá, e já saí de lá com vaga, porque no último ano eu fiz uma prova para fazer um estágio no hospital da Fiocruz e passei, enfim, já saí de lá. E, sinceramente, eu olho para trás e que bom que eu passei por isso, entende? Na época, eu não tinha maturidade para entender que aquilo era bom para mim. Hoje eu olho para trás e penso, que bom que eu passei por isso. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer os dois lados da moeda. Eu tive a oportunidade de vivenciar com crianças que tinham dinheiro, que eram minhas amigas, e eu não tinha, mas eu vivia com elas, então eu acabava viajando com elas, os pais delas me buscavam. Eu me lembro que na época tinha Tivoli Park, nossa, eu só fui porque o pai de uma amiga me levou, senão não tinha ido. Só que hoje eu olho para trás e vejo que bom. Por quê? Porque dessa forma a gente aprende a dar valor às coisas.
Se eu não tivesse vivido isso, hoje eu não estaria dando valor. Então, em tudo na vida eu olho para trás e paro e penso. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente não entende, né? Por que a situação está sendo difícil. Mas depois que a gente passa, se a gente puder pegar isso como um grande aprendizado para a vida e levar de uma forma positiva, e levar como algo que seja uma mola propulsora, entendeu? Para você ir além. Outro dia eu estava assistindo uma palestra que eu achei muito legal, que o palestrante dizia, olha, se você está no fundo do poço, você está no melhor lugar. Porque ir mais fundo do que isso é impossível. Então, no fundo do poço só tem uma opção, subir de novo. E ele disse que todo poço tem uma mola. Então, você procura a sua mola no fundo do poço e sobe de volta. E por que ele disse isso? Porque a vida não é linear para todo mundo, não, gente. A vida é de altos e baixos para todo mundo. Então, no momento que você está de alta, você pode ter certeza que o próximo passo vai ser descer. Só que você tem que saber descer, você tem que saber cair. Você tem que saber descer e subir de novo. E não descer e se jogar no chão e ficar se lamentando. Entende? Quando eu até teve uma live aqui, não me lembro, eu estava com um convidado e no final eu ri muito. Porque a gente falou sobre o cair e se levantar rápido. Aí eu até brinquei, falei assim, olha, eu já estou tão acostumada a cair que eu já me levanto tão rápido que a maioria das pessoas nem percebe que eu caí. É aquela coisa de levar aquele tombo e levantar rapidinho para que, tipo assim, você está andando na rua, você leva um tombo, o que você vai querer? Todo mundo fica com vergonha quando leva um tombo, né? Então você levanta rapidinho para ninguém nem perceber. Não vai ficar lá no chão, porque não tem sentido. E na vida, nas escolhas, você tem que fazer assim também. Caiu, levanta rapidinho e vai e segue. Aproveita como experiência, seja lá o que tenha acontecido. Olha para aquilo e encara como uma experiência na sua vida. Porque no momento que você encara os obstáculos, os problemas que passaram como uma experiência, você começa a se fortalecer, a construir algo muito melhor. E é esse fortalecimento que você vai precisar para ir para os próximos níveis, para os próximos passos. E é muito disso, gente, que eu trago também para vocês no curso, no Método FOB. Por quê? Além de eu trazer a possibilidade de você poder furar a orelhinha de bebê, construir o seu negócio, fazer no seu horário vago, nas suas horas livres, você ainda leva de bandeja todos ensinamentos similares a esse, de mentorias. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de mentoria que eu tenho com as minhas alunas na sala Zoom. É uma sala fechada, é só a gente sempre discute um livro que ajuda, começa a fazer essa mudança mesmo de mindset para que as pessoas comecem, é um despertar. Eu costumo falar que agora a fase da mentoria está nisso, está no despertar, para que vocês possam começar a entender como pensar fora da caixinha, como fazer uma coisa diferente, como construir o futuro de vocês. Depois a gente vai vir para a fase de usar as chaves, que eu até libero chaves aqui o tempo inteiro para vocês, tanto aqui nas lives como nos stories, mas não adianta nada pegar a chave e não aprender como usar. Então, por isso que eu trago isso também. Então, gente, o que eu tenho para falar isso para vocês hoje é o seguinte: é momento de decidir. Daqui a pouco não, talvez amanhã ou depois de amanhã, as inscrições serão encerradas novamente. Nós já vamos encerrar, a gente não fica muito tempo com as inscrições abertas. Mesmo porque eu não quero ter um curso com muita gente que eu não possa de fato pegar na mão e dar essa assistência. Existe um número limitado de vagas, então por isso a gente já vai fechar. A live de hoje é uma live de resgate. Eu quero resgatar as últimas pessoas que verdadeiramente merecem estar no Método FOB.
É uma live de resgate, sim, porque eu sei o quanto as pessoas precisam mudar de vida. Eu sei o quanto as pessoas precisam a ter uma oportunidade que vai, de fato, ajudar com que elas saiam da mesmice, com que elas saiam daquela coisa de viver no mediano, gente. Chega de viver na média. Quem estava aqui ontem na live viu que eu falei muito isso para vocês. Gente, as grandes vagas, as grandes colocações, o melhor que tem, o suprassumo que tem dessa vida, poucas pessoas estão competindo. Por quê? Porque as pessoas não se consideram capazes de lutar. E o que acontece? Fica todo mundo ali brigando na mediocridade, fica todo mundo disputando vaguinha. Chega disso, gente. Escolha crescer, escolha ser grande. Escolha a descobrir dentro de você essa força intrínseca que você tem, que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Hoje mesmo, eu estava chegando no trabalho e tinha um mendigo na rua. Ele sempre fica ali na porta do banco pedindo esmola. E na hora que eu passei, eu olhei assim, eu pensei comigo, eu falei assim, Deus, mostra para ele que ele não precisa ficar aí, que ele pode. É só ele parar e pensar, só ele acreditar. Outro dia eu estava assistindo uma palestra que eu achei muito interessante, que o palestrante disse o seguinte: se o mendigo soubesse que se ele fosse, ao invés dele ficar ali deitado, que ele pegasse, fosse para o sinal, no primeiro momento, pedir dinheiro, esse pesquisador falou até ele mostrou até o quantitativo, eu não me lembro de dados, mas ele disse que em um dia, aí ele fez uma análise lá de quanto, que tem uma média de quantos carros passam e quantos dão dinheiro, que ali ele já faria a vida dele. E um dia, depois ele pegaria esse dinheiro, ia numa lojinha de doce, comprava bala, voltava no outro dia e começava a vender. E ele poderia empreender. Ou seja, ele não precisa ficar ali pedindo esmola, deitado o dia inteiro. Ou seja, tá numa zona de conforto que não é nem um pouco confortável. E a gente faz isso com a nossa vida também. Por muitas vezes, a gente fica numa zona de conforto que nem é tão confortável assim. Mas entrar em movimento é complicado, né? É necessário a gente entrar em movimento. Senão, o que acontece? Se você não entra em movimento, se você não começa a buscar ter ação para fazer coisas diferentes, você simplesmente vai na contramão do universo. Por que na contramão do universo? Você já parou para prestar atenção na natureza? Já parou para prestar atenção no universo? O planeta está sempre em movimento. A Terra está girando. O vento está soprando. O mar está se movimentando. O rio está se movimentando. Tudo está em movimento. E por que muitos seres humanos insistem em parar, estacionar no mesmo lugar? Percebe que quando a gente fica estacionado no mesmo lugar, a gente vai de contramão com o mundo. Vocês já pararam para pensar se a gente pega toda a humanidade, todo mundo que existe, e coloca sementinhas certas na mente dessas pessoas, se mostra para essas pessoas a força que elas têm para mudar a si mesma e automaticamente mudar o mundo, você percebe que diferença que faz isso? Olha como esse mundo estaria diferente, gente. Se a gente pega as pessoas e leva as pessoas a pensar, entrega conceitos desse, ao invés de ficar entregando conceitos que a mídia entrega. O que a mídia entrega, gente? É violência, é assalto, é escassez, é fila de desemprego, entende? E o que acontece
quando a gente fica vendo isso, essas informações ruins, a gente joga a mensagem para o nosso cérebro de que o mundo não tem mais jeito, tá tudo perdido. Já percebeu que a maioria das pessoas fala assim, esse mundo tá perdido, não tem mais jeito, a tendência é só piorar. Eu não deixo mais isso entrar na minha mente, gente. Quando eu entendi que tudo que a gente coloca na mente, de fato, se materializa, eu parei e pensei, bom, se é para materializar, vamos fazer uma materialização direita, né? É exatamente assim. Eu sempre brinco às vezes com as minhas amigas. Quando eu vejo alguém sonhando pequeno, eu falo assim, gente, para por aí, que é sonhar, sonha direito. Joga lá em cima, joga na lua. Jogue as suas metas. É uma chave, tá, gente? Chave é assim, é toda hora. Jogue a sua meta na lua. Porque se você não acertar, ainda assim você estará entre as estrelas. Não fica sonhando pequenininho, não. Quem estava aqui há pouco tempo, eu falei sobre a história da águia e da galinha. E é uma grande verdade. A maioria das pessoas, assim, nós todos nascemos com potencial, comparando, tá, gente? Fazendo uma analogia com o animal mesmo, com a águia e com a galinha. O que acontece? A galinha fica ali o tempo todo ciscando, que é o que ela nasceu para ser, tá tudo certo. Ela tá fazendo o papel dela no planeta. Ciscando, catando minhoca, comendo coisa do chão. A águia, o que a águia nasceu para fazer nesse planeta? Ela nasceu para voar, voos altos, para ir longe. E nós, seres humanos? O que nós nascemos para fazer nesse planeta? Será que Deus colocou a gente nesse planeta para ficar estagnado no mesmo lugar? Deus é bom, gente. Deus nunca iria colocar a gente nesse planeta para ficar estagnado. Se nós estamos estagnados, é porque nós ainda não percebemos isso. Tá faltando essa informação. Só que essa informação, gente, está dentro da gente. Está dentro da gente, porque Deus está dentro da gente o tempo inteiro. Só que Ele não consegue se fazer ouvido. Você não escuta Ele, sabe por quê? Porque você não para. Tem que parar um pouco. Tem que parar, refletir, ter esses momentos de intimidade com Deus. Por que esse momento de intimidade? Porque é nesse momento que você vai ouvi-lo. E no momento que você tiver essa intimidade com Deus, que você parar para ouvi-lo, aí Ele vai conseguir te dizer quem você é, o que você veio fazer nesse mundo e como você pode mudar a sua realidade. Porque no momento que você entender isso e no momento que você se der a oportunidade de mudar a sua realidade, você vai ver que coisas mágicas vão acontecer com você. Então, não desperdiça o seu tempo. Não desperdiça o seu tempo.